e preparado para garantir bem-estar, conforto e qualidade de vida para os idosos. Oferecemos acolhimento temporário ou de longa permanência, com quartos confortáveis e preparados para receber os moradores com carinho e segurança. Nossa equipe conta com enfermeira, cuidadores de idosos e educador físico, além de alimentação balanceada com 6 refeições diárias, acompanhadas por nutricionista. Rua Laranjeiras, número 171, bairro Chácara Paraíso, em Santana do Paraíso. Mais informações pelo WhatsApp 31991183912. Falar com Cleide. Lar Bem Querer, carinho, cuidado e respeito para quem merece viver bem. Atenção, você que busca mais saúde e qualidade de vida, conheça a Vila Natural, o lugar certo para quem valoriza produtos naturais e alimentação saudável. Aqui você encontra suplementos naturais, produtos vegetais e especiarias a granel, farinha seca barriga, detox, ovos caipira, queijo frescal, leite direto da roça e outros produtos direto da natureza para a sua mesa. Rua Belo Horizonte, número 520, no Caladinho de Baixo. Telefone 31991971298. Vila Natural, o verdadeiro sabor da natureza. Segundo Louva Jaguaraçu, sábado 18 de abril, na Pintangueira, em Jaguaraçu, com Atos 29, Cidade da Fé. E Valesca Maíssa. Segundo Louva Jaguaraçu, realização Prefeitura de Jaguaraçu, o trabalho não pode parar. Na Rádio Cidade de Coronel Fabriciano 98,7, de segunda a sexta-feira, de 8 às 10 da noite. Programa Top Mix 98. Alto Astral, a boa música. Top Mix 98. Apresentação Tânia Mara. Rádio Cidade. Show da Cidade, sala de encontros, sempre um bom bate-papo. Muito bem, gente, agora são 10 horas e 34 minutos. Como prometido, estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade a doutora Vitória Vieira de Sá, que é médica formada pela Univasso em Ipatinga, médica psiquiatra, formada pela Fundação Educacional de Caratinga, pós-graduada em Psiquiatria da Infância e também da Adolescência. Ela está aqui no estúdio. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui bater um papo com a gente, tá? Oi, Wilson. Muito obrigada pelo convite. Agradeço. Sei como é importante esse papel de vir aqui trazer esclarecimento para a comunidade, de trazer sobre esse tema que é tão frequente, né? Que é a ansiedade. Eu quem agradeço por esse convite, por estar tendo essa visibilidade aqui. E estou à disposição, né? Sempre que precisar. Doutora, essa questão da ansiedade, a ansiedade não atinge os psiquiatras não, né? Nossa... Se eu te falar, a gente senta aqui e chora um pouquinho. É mesmo, é? Acaba que, assim, eu acredito, sabe, Wilson, que sempre nós buscamos aquilo que nós somos bons em fazer e buscamos aquilo que nós temos afinidade. Então, às vezes, é muito comum da gente ouvir falar assim, psiquiatra, todo psiquiatra é doido. É doido, todo, né? Psiquiatra é doido. Eu queria fazer essa pergunta, todo psiquiatra é doido, é? Não, né? A gente, para entender o nosso paciente, muitas vezes a gente passou por aquilo, né? A gente consegue entender estudando sobre aquilo, mas também por a gente ter uma afinidade. Às vezes tem alguém na família que passou, ou tem algum conhecido, algum amigo que a gente ajudou em uma determinada situação, ou então até mesmo a gente passar por aquela situação, né? A ansiedade generalizada, ela é um transtorno muito comum. Pensa que pela OMS ela afeta aí 300 milhões de pessoas. Então eu tenho quase certeza que uma delas é um psiquiatra. Sabe? Você já está falando para mim aí sobre o transtorno da ansiedade generalizada. Vamos entrar mais nesse assunto. É mais ou menos isso que você falou e mais alguma coisa?
O transtorno de ansiedade generalizada, ele é uma doença, né? Código de doenças aí F41. Ele é uma doença que ele é determinado por uma preocupação constante, de difícil controle, por pelo menos 6 meses. O paciente, ele fica preocupado, não é só aquela preocupação, assim, diante de uma coisa muito grande. Eu vou ter uma prova, eu fico preocupado. Isso é comum de acontecer. A gente tem que se preocupar, porque senão a gente não vai se preocupar em estudar, em fazer a nossa rotina. Mas a partir do momento que existe a ansiedade generalizada, é aquele paciente, assim, que ele fica preocupado com tudo e cria na cabeça cenários catastróficos e como se aqueles cenários estivessem ali muito perto de acontecer, e muitas vezes isso não vai acontecer. E vai gerando um transtorno mental até ele passar pela situação e ver, nossa, que bobeira. Só que aí amanhã vem de novo. E com outra situação, e vem de novo. E vai gerando uma exaustão na mente do paciente mesmo, sabe? Entendi. Então a ansiedade que a gente tem de fazer uma prova de concurso, de iniciar um emprego novo, até um relacionamento novo, ela é suportável, é normal isso, podemos considerar como normal então, né? Isso. A ansiedade, pensa só que os nossos antepassados, né, eles tinham que sair todos os dias à procura do alimento, eles tinham algumas demandas que hoje a gente tem umas facilitações, né? E para eles conseguirem sobreviver e se manter em segurança, até na nossa vida mesmo, quando a gente está diante de uma situação de perigo, a ansiedade, ela vem como um mecanismo que a gente fala de fuga ou luta. Ou eu vou enfrentar uma situação, ou eu vou fugir dessa situação. E a partir do momento que a gente percebe, assim, que eu preciso de enfrentar aquela situação, o corpo, ele manda uma descarga de adrenalina e a gente consegue enfrentar essa situação. Só que quando o paciente tem um transtorno de ansiedade, é como se qualquer situação ativasse esse gatilho de fuga ou luta. Então, tudo para ele é uma preocupação muito grande. Tudo é muito intenso, tudo vai acontecer de uma forma muito errada. E o paciente, muitas das vezes, tem um medo, assim, um medo que faz sentido, mas numa proporção muito errada. Por exemplo, eu vou mal na prova, eu posso ir mal na prova. É normal eu ficar com medo? É normal eu ficar com medo, porque isso vai me fazer estudar. Só que quando eu fico com tanto medo, a ponto de que eu não consigo estudar, eu leio e as palavras fogem, ou então chega na hora da prova eu dou um branco, isso aí já deixa de ser uma ansiedade normal. Quando persiste, já não é normal. Aí já tem que, e nesse caso já tem que procurar algum atendimento, alguma conversa para resolver, ou a pessoa consegue resolver sozinha? Muito difícil, né? Muito difícil. A ansiedade generalizada, né? Quando a pessoa já está ali em sofrimento, 6 meses, ela vai ficando tão exausta e é de difícil controle. O paciente não consegue controlar os pensamentos. Não adianta você chegar e falar assim, não, vai dar tudo certo, não fica assim, não pense isso não. Porque os pensamentos, eles vêm assim, quase que involuntariamente, sabe? Num ciclo vicioso ali. Então, a gente tem que ter em mente que quando a gente busca uma ajuda especializada, nós conseguimos diminuir a frequência desses pensamentos, diminuir a tensão que o paciente sente, né? E temos que ter em mente também que esse paciente, ele vai conseguir muito mais fácil do que sozinho. Tem como melhorar sozinho? Pode ser que sim, mas existe o risco maior de recaída quando o tratamento não é feito adequadamente. E essa TAG, que é a abreviatura aqui na sigla do tratamento de ansiedade generalizada, é uma condição que preocupa muita gente e que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, né? Sim, muitas pessoas passam por isso, inclusive, às vezes nem sabem do que estão sentindo. Chega a ser comum, podemos considerar que é comum no mundo inteiro hoje? É um dos transtornos mentais mais comuns que a gente tem, tá? A gente estima que aí uma em cada 4 pessoas vão passar por um quadro de ansiedade ao longo da vida. A gente tem que pensar sempre assim, que a ansiedade, ela pode vir a ser um quadro crônico quando não tratada, né? Então, ela pode acompanhar a pessoa ali a vida toda, trazendo sofrimento, muitas vezes trazendo crise. A maioria das vezes, quando o paciente procura a gente, assim, os psiquiatras, é quando ele já está em crise, sabe? Assim, tendo crise, sintomas físicos e se o tratamento houvesse sido feito antes, a gente poderia usar muito menos medicação ou tentar só uma psicoterapia, sabe? Porque nós não podemos descartar também o papel do psicólogo no tratamento da ansiedade generalizada. Faz parte aí do tratamento, né? É muito importante e às vezes eu até falo com meus pacientes, sabe? Tem preconceito de ir ao psiquiatra, procure um psicólogo. Ninguém gosta de falar que está fazendo tratamento com o psiquiatra, né? Quando
quando o paciente vai ao psicólogo e o psicólogo vê assim, não dá para eu ir sozinho, ele vai te indicar procurar um psiquiatra, e é importante que você procure, porque é uma facilidade de vida. Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim e falam assim, doutora, se eu soubesse que eu ia melhorar, que eu ia assim, viver de outra maneira, eu já teria vindo muito antes. Você já falou um pouco aí sobre alguns sintomas, mas além desses sintomas, que você já nos contou aí, além da preocupação excessiva, a pessoa pode ter outros sintomas que interferem na qualidade do sono também? Sim, a ansiedade, ela manifesta, vamos pensar assim, no porquê que ela acontece, né? Uma das teorias que a gente tem seria um desbalanço dos neurotransmissores, tanto é que a gente usa como tratamento medicamentos que mexem aí nesses neurotransmissores, que são como se fossem mensageiros do nosso cérebro que levam informações. Essa pessoa tá feliz, essa pessoa tá triste, essa pessoa tá preocupada. Então, eles vão se comunicando de neurônio a neurônio. No nosso corpo inteiro, nós temos receptores de serotonina, que é uma das monaminas que podem estar desbalanceadas nesse caso. Então, por exemplo, é muito comum, pode reparar, quando uma pessoa fica ansiosa, ela fala, eu não consigo comer nada. Ou quando ela fica ansiosa demais, eu como tudo que eu vejo pela frente. Ou eu estou ansiosa demais e por aquela descarga de adrenalina, eu não consigo dormir. O meu pensamento vem aqui, vem ali, vem aqui. Pensa só, você tentando relaxar, e ao mesmo tempo pensando que amanhã você vai ter um problemão que vai acontecer. Então, assim, é como se o cérebro ele estivesse sempre em alerta. E um cérebro em alerta, ele vai manifestando sintomas, né? A pessoa fica mais irritada, a pessoa fica desatenta. Já cansei de ver pacientes que às vezes procuram a gente porque, doutor, eu tô achando que eu tô com déficit de atenção, que hoje em dia é um transtorno que tem aumentado a frequência de diagnósticos também, né? Só que quando a gente vai ver, ela tá com desatenção tem só 2 anos ou tem 1 ano, não é uma coisa que vem da vida toda. Então a gente tem que ter em mente que para essas pessoas aí, nós temos que descartar a ansiedade como uma causa dessa desatenção. Como que você vai ficar atento se a sua atenção tá toda direcionada para outro problema, né? Então a gente tem que ter isso em mente. E o que leva ao desenvolvimento do transtorno? Olha, não só o transtorno de ansiedade generalizada, mas vários transtornos na psiquiatria, né, incluindo a depressão, a gente fala que é uma causa multifatorial. O que isso quer dizer? Nós temos vários componentes que podem causar. Tem o componente genético, né? Os estudos indicam, assim, que quando o seu pai ou sua mãe tem ansiedade, ou até um irmão, parentes de primeiro grau ali, você tem uma chance 30% a mais de desenvolver esse transtorno de ansiedade, porque é uma carga genética que existe. Mas tem pessoas que, mesmo possuindo a carga genética, têm uma vida saudável de exercícios físicos, faz terapia, né? Quando indicado. Então, assim, é uma pessoa que está ali se tratando de forma não medicamentosa e ela consegue ficar sem desenvolvimento desse transtorno. Mas já tem pessoas aí que o ambiente faz. Por exemplo, um paciente que tem uma genética favorável para ansiedade, que passa por um luto, é muito comum que ele desenvolva o transtorno, ou que passa por um divórcio, uma situação de desemprego, gatilhos psicossociais que a gente fala, que afetam o orgânico, né? Que afetam a gravidade e o surgimento dos sintomas. Entendi. E como isso afeta o dia a dia da pessoa que está com esse transtorno? Olha, nós temos que pensar assim, né? Tudo que só é um transtorno de ansiedade quando gerar transtorno na sua vida. Então, muitas vezes, o que a gente vê? Pessoas que são muito irritadas, às vezes eu vejo isso muito frequente, principalmente em mulheres que estão ali naquele período que os filhos estão menores, precisam de levar as crianças à escola. E muitas mães, às vezes, eu vejo nesse sentido, sabe? De ficar tão exausta, irritada, preocupada, que acaba descontando no próprio ciclo familiar. Então, às vezes, fica com aquela questão. Ai, olha como que eu tratei meu filho, eu sou uma mãe ruim. E não é, porque realmente você está precisando de ajuda ali naquele momento. Uhum. Então, prejudica a relação familiar, a relação conjugal, né? Prejudica a questão do trabalho. Muitas vezes a gente fala que a ansiedade, ela tá aí entre uma das causas de incapacidade. Tem muitas pessoas que têm o transtorno do pânico ou uma ansiedade generalizada muito forte, associada à depressão, que às vezes precisa se afastar do trabalho, sabe?
E nós temos que ter isso em mente e notar, assim, que a partir do momento em que você não consegue mais fazer o que você fazia, ou o seu desempenho está caindo, e não só em um ambiente, tá? Não é só no trabalho ou só em casa, é em todos os ambientes da vida, sabe? A gente tem que ter em mente que isso aí pode ser o transtorno de ansiedade generalizado. Tá certo, doutora. Eu vou pedir um minuto, nós vamos aos nossos patrocinadores. E eu volto na sequência, gente, para a gente continuar esse bate-papo aqui com a doutora Vitória, falando sobre ansiedade. Já, daqui a pouquinho, depois dos nossos patrocinadores, eu volto trazendo o retorno deste assunto aqui no nosso programa. Transportes, somos a melhor cooperativa de transportes do Brasil. E a hora certa. 10h46. Nossa motivação diária é te levar além. Conte com a Global Transportes na hora de cuidar do transporte da sua carga. Nossa equipe é treinada para manter o cuidado, a limpeza e a entrega da sua carga no dia e na hora marcados. Um dos nossos maiores diferenciais é a nossa pontualidade. Precisa de agilidade para entregar a sua carga? Conte com a Global Transportes. Global Transportes. Fone 3846-2242. Acesse cooperativaglobal.com.br. Vem pro doidão do MDF. Sua arte pronta em 1, 2, 3. Corte rápido, caprichado, do jeito que você quer. Vem pro doidão do MDF. Tem tamanho, tem modelo, do simples ao que der. Doidão do MDF. A loja que é sua cara. Doidão do MDF, Rua Diamantina, número 6, Centro, Ipatinga. Telefone 3198896-7330. Corte rápido, caprichado, do jeito que você quer. Vem pro doidão do MDF. No centro de Ipatinga, é só chegar e ver. Doidão do MDF. Aqui sua arte acontece. A partir de agora, você fica frente a frente com a notícia. Bicicletas, oficina e acessórios, em Coronel Fabriciano é aqui. Comercial, 2 rodas é certeza, tem a bike feita pra você sorrir. Vem pra cá, vem curtir. Quer passeio com a família ou treinar, se superar. Comercial 2 rodas chama, vem com a gente pedalar. Comercial 2 Rodas, Rua Belo Horizonte 304, Caladinho de Baixo, em frente à Infinity Loja Elétrica, 3841-6563. Comercial 2 rodas, a sua bike tá aqui. Oh! Comercial 2 rodas, vem pra cá, vem ser feliz. Hey! Chaveiro do Vale, o nome que abre portas, amor, alicates de unha, tesouras e muito mais. Cópia de chaves com rapidez e perfeição é com Chaveiro do Vale. Fale com Maurício Ceará, Rua Belo Horizonte 349, Caladinho de Baixo. Na hora de comprar produtos de primeira qualidade, vem pro Varejão Mafra, sacolão, mercearia e frios, produtos alimentícios, legumes, verduras e frutas sempre fresquinhas, direto do produtor. Varejão Mafra, funcionando de 6 da manhã às 8 da noite. Rua Belo Horizonte 362, Caladinho de Baixo. Entregamos a domicílio. 319-8523-0079. Varejão Mafra, atendemos bem para atender sempre. Fique ligado na programação da 98,7, a sua Rádio Cidade. Aos sábados você curte o programa Louvor com Viola, com João Poeta. Não perca! Show da Cidade, sala de encontros, sempre um bom bate-papo. O bate-papo de hoje é com a doutora Vitória Vieira de Sá, psiquiatra. Estamos conversando sobre ansiedade, né? No bloco anterior, né? Ela terminou falando de algumas pessoas que têm algum problema aí, às vezes a mãe que tem algum problema com o filho, depois se arrepende, foi mais ou menos assim, né? Isso. Eu tenho um caso desse de uma pessoa muito conhecida, né? Muito conhecida, que ela se cobra muito até hoje pelo fato de ter sido muito enérgica. A criação de filhos era de couro mesmo, de bater com chinelo, com vara, não sei mais o quê. E essa pessoa depois precisou passar até por um tratamento psicológico
E como é que essa pessoa se comporta diante de uma situação dessa, na opinião da psiquiatria? Então, muitas vezes... Ela fica se culpando, eu sou culpada, não devia ter feito isso. Resolve? Não resolve ficar se culpando. Não resolve, né? A gente tem que ter em mente o seguinte, que tem coisas que estão sob o nosso controle, que a gente pode mudar, que são nossos pensamentos, as nossas atitudes, a forma como a gente vê o mundo. Mas existem situações, né, principalmente relacionadas ao passado, que não tem como a gente mudar. Então, por exemplo, já passou, eu me arrependi do que aconteceu, mas se você ficar ruminando esse pensamento de uma forma assim, se cobrando mesmo, isso vai gerando também exaustão no cérebro, pode predispor a um quadro depressivo, né, uma tristeza, uma insatisfação pessoal, uma frustração como mãe. No principal dos casos, o que eu vejo é que o paciente ele tem que pedir perdão às pessoas, claro, se ela sentiu que ofendeu as pessoas, mas também se perdoar. E às vezes eu noto que é muito mais fácil pra gente perdoar o outro do que perdoar nós mesmos, sabe? Né? Às vezes eu falo muito disso com meus pacientes, assim, se coloca no lugar do outro. E se fosse o outro sentindo isso que você tá sentindo, o que você falaria pra ele? E muitas das vezes não é o mesmo que o paciente fala pra ele mesmo. Então, assim, ele se julga tanto por estar doente, sendo que é uma doença, assim como a diabetes, assim como a hipertensão, assim como o infarto, a depressão, a ansiedade são doenças. E nós temos que ter essa consciência. Porque se não fosse uma doença, por que todo mundo sente a mesma coisa? Por que eu consigo elencar de sintomas praticamente que todo uma mundo epidemia, sente? né? Então, assim, todo mundo sente a mesma coisa. Todo mundo que tem esse transtorno tem uma lista de sintomas que a gente consegue padronizar. A partir do momento que isso ocorre, a gente pode dar um diagnóstico de uma doença. Entendi. E tem tratamento? Tem tratamento, sim. Nem sempre que você vai ao consultório de um psiquiatra, pasmem, você vai sair com medicação. Porque todo mundo fala, vai pro psiquiatra, vai voltar com remédio, você vai ficar pior, você vai ficar bobo, não sei mais o que, essa coisa assim, né? Tem tratamento, e o tratamento, se eu te falar assim, que tem respostas altíssimas, sabe? O paciente costuma melhorar aí nos primeiros 2 meses. A gente mantém a medicação por até 1 ano ali, antes da gente começar a fazer o desmame. Por que usa esse tempo todo? Pra gente prevenir o risco de recaída, né? Na maioria dos casos, a gente usa ele em torno de 1 ano, tira, o paciente consegue ficar bem, sabe? Mas isso é para os casos que já estão aí mais graves, né? Então, sempre que o paciente procura a gente com um quadro de ansiedade generalizada e a gente entra com um medicamento para ele, porque o tratamento da ansiedade generalizada não é só medicação. A gente tem que ter em mente que tem pacientes que não querem fazer o uso da medicação. E aí a gente tenta com o tratamento não medicamentoso, que é uma rotina de exercício físico, meia hora todos os dias, né, pelo menos 5 dias por semana. Nós temos que focar aí no exercício aeróbico para extravasar energia. A gente tem que ter uma alimentação saudável, balanceada, com menos alimentos industrializados, menos açúcar, menos gordura. E tem a questão também da gente fazer a psicoterapia. Hoje a gente tem mais estudos na linha cognitivo-comportamental, mas a terapia ela tem um papel muito importante na organização dos pensamentos, que muitas vezes estão desordenados na ansiedade generalizada. E a gente tem que ter em mente que a medicação, ela entra aí como tratamento também. Não são remédios, assim, que deixam ninguém bobo, sabe? Se tá acontecendo isso, você tem que conversar com o seu psiquiatra e ver, olha, eu não tô conseguindo mais fazer o que eu conseguia fazer antes. Quando eu estava sem remédio, eu estava me sentindo melhor. Então, assim, o remédio, ele é pra ajudar. Eu falo sempre assim, a gente que é psiquiatra, a gente não trata o transtorno, a gente trata o paciente. Então, não só o transtorno, né? Então, a partir do momento que o paciente não consegue usar o medicamento, a gente tem ali uma quebra no tratamento, né? A gente tem que dar o remédio para o paciente que cause o mínimo de efeitos colaterais com o máximo benefício. Então, assim, é importante que busque esse tratamento e que ele seja individualizado. Não tem receita de bolo. Não é porque minha vizinha toma ciclano que você vai tomar e vai melhorar. Tem gente que toma e dá mais crise de ansiedade. Então, a gente tem que ter isso em mente, sabe? Entendi. Agora, sobre o tratamento ainda, eu pergunto, você me disse que os pacientes ficam de tal forma, recebem medicação quando necessário, quando não necessário uma terapia, mas as pessoas com transtornos estão procurando tratamento?
Olha, alguns estudos hoje apontam que mais da metade das pessoas que têm ansiedade no Brasil não recebem um tratamento não adequado. Não buscam o tratamento. Não buscam tratamento por quê? Muitas vezes as pessoas elas tentam controlar sozinhas. Então, é uma fase, vai passar, quando isso passar eu vou melhorar. Só que ela não percebe que, assim, que teria uma forma mais leve dela passar por aquilo. Ela não precisa sofrer tanto. Enfrentar a situação, vai ter que enfrentar, realmente. Mas ela pode passar por essa situação de uma forma mais amena, com menos preocupação. Menos sofrimento. Com menos sofrimento mental e físico, né? Então, isso que a gente tem que ter em mente. E a partir do momento que... Tem muita gente, né, que fala assim... isso que você falou é muito certo. Tem muita gente que fala, você vai no psiquiatra, vai sair com 3, 4 medicações. E muitas vezes para ansiedade não é assim. Você consegue melhorar a imunoterapia na maioria dos casos, sabe? E quando não é imunoterapia, que é um remédio só, a gente explica para o paciente o que está acontecendo, né? Por que a gente está passando algum remédio a mais. Eu imagino que após a pandemia da Covid, os casos de ansiedade aumentaram ainda mais. E com isso deve ter aumentado também a procura pelos consultórios. Nossa, aumentaram muito, tá? Eu acredito que o isolamento, né? Você vê que, assim, a ansiedade, o paciente que é ansioso, ele tem muita uma necessidade por controle, de você conseguir controlar as situações, o que vai acontecer, o que não vai. E muitas vezes isso, né, isso não é possível. Na maioria das situações da nossa vida, isso não é possível. E quando a gente está diante de uma pandemia, que você não sabe se amanhã alguém da sua família vai adoecer, que você não... Ainda mais que o Covid, né, um vírus, é invisível, você não sabia como que você se protegia, assim. A gente usava máscara, pegava mesmo com a máscara, fazia isolamento, e mesmo assim os casos aumentaram, né, de forma exponencial. Então, a gente não tinha muito o que fazer, e isso despertou muito gatilho em muita gente, sabe? E você vê que foi uma época também que ocorreram muitos divórcios, muita gente, né? Violência doméstica, muita violência coisa, doméstica. Né? Então, é uma fase em que o psicossocial, ele agiu muito no aumento do adoecimento mental. A OMS fala aí em um aumento de cerca de 25% dos casos de ansiedade e depressão depois da pandemia. E no consultório a gente vê muito isso. O paciente fala conosco, fala assim, olha, até o Covid eu conseguia lidar, sabe? Eu era ansioso, mas eu conseguia lidar. Controlava. Depois disso, eu não consegui mais. Tem gente que ganhou muito peso porque comia compulsivamente ali em frente à incerteza, né? E isso a gente consegue ver bastante os efeitos, sabe? Agora, é importante, às vezes, eu vejo, como você disse algumas vezes, a pessoa fala, eu tô com isso, aumentou. Talvez a autoafirmação, ao contrário, ajuda a pessoa a superar essa situação. Não, eu não tô com... Eu tô, mas vou superar. E tem muita gente que fala assim, eu tô ficando doido, eu tô com ansiedade. Aí ele tá trazendo aquilo para ele. A autoafirmação de que a pessoa não tá com isso ajuda, doutora? Olha, isso é até uma técnica, né, que a gente fala de psicoterapia, né? Muitas pessoas, não sei se recentemente eu até vi pela televisão, passando uma das participantes daquele programa aquele programa famoso, né, Big reality Brother? show, isso, da Globo. Da Globo, né? Ela acordava pela manhã, fazia oração e repetia um mantra, né? Falando, até de um padre esse mantra, e ela repetia essas mesmas frases como uma forma de autoafirmação. E eu, particularmente, acredito que sempre que a gente tem um pensamento que é disfuncional, por exemplo, eu não vou ir bem nessa prova. Tem um pensamento negativo? Um pensamento negativo, a gente tem que trocar esse pensamento por outro. Então, assim, como que eu troco isso? Eu não vou bem nessa prova. Como que eu poderia pensar? Por que eu não vou bem nessa prova? Será que só eu não vou bem nessa prova? E aí você começa a confrontar aquele pensamento negativo. E quando você repete isso várias vezes, porque é uma coisa que né, é árdua, porque é de difícil controle. Para trabalhar o pensamento positivo, sim, né? É de difícil controle, mas faz muito bem. O que a gente tem que tomar cuidado é para a pessoa não negar. Por exemplo, você está vendo que não está funcionando, você está vendo que não está evoluindo só com pensamento positivo e você deixar de procurar ajuda. Isso aí já faz mal, porque vai evoluindo. Pensa você viver uma vida toda com pensamentos negativos, pensamentos de insuficiência, pensamentos de que as coisas vão dar errado. Muitas vezes os pacientes têm associação com quadro depressivo, sabe? Porque a mente ela vai sobrecarregando, vai cansando e muitas vezes a gente vê isso acontecer. Doutora, nós praticamente chegamos ao final do nosso bate-papo. Passou rapidinho, né? Meia hora passa rapidinho, mas eu já deixo um convite aqui para voltar, porque essa questão de falar sobre a mente humana, ela é muito ampla.
Tem ansiedade e tem outras coisas, são inúmeras. Com certeza você tem estudado muito bem sobre isso. E eu deixo o convite para voltar aqui em outra oportunidade para a gente continuar falando ou de ansiedade ou de outro problema que afeta a mente humana. Vamos falar sobre a mente. Eu queria agradecer a sua presença e deixar espaço para que você faça considerações finais. Fale também de onde encontrar a doutora Vitória Vieira. Quem está com ansiedade aí, precisar procurar, contato nas redes sociais, consultório. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu agradeço o convite novamente e eu deixo até aberto para o público, se ele quiser sugerir também algum tema, sabe, que eles achem interessante, que a gente esteja discutindo para um próximo encontro. Eu acho muito, muito válido, sabe, essa participação. E eu posto conteúdo sempre no meu Instagram sobre saúde mental, quem quiser estar acompanhando, que é o Instagram @DRA Vitória VSA. Então, doutora Vitória VSA. Né, o doutor abreviado. Sim. Eu estou atendendo aqui na cidade de Coronel Fabriciano, na Clínica Cardio VO2. A Clínica Cardio VO2 fica ali na rua Araruama, número 308, é uma clínica que tem várias especialidades, entre elas a psiquiatria, né? E eu queria deixar o telefone para contato, se você não importasse, né? Uhum. Da Clínica Cardio VO2. Eu atendo todas as terças-feiras aqui na cidade de Coronel Fabriciano, faço consultas tanto presenciais quanto online. Então, se você sentiu nessa consulta, né, uma necessidade de estar procurando, de estar pedindo ajuda, né? Porque isso aqui é um alerta, né, para a população. Então, a gente se coloca à disposição nesse sentido. O telefone é 319-8479-0100. 319-8479-0100. Eu não ouvi direito, não entendi direito. Só podia repetir, para fazer um favor? 319-8479-0100. E outra coisa que eu queria deixar como mensagem final para os nossos seguidores é que a ansiedade, ela é uma doença, ela pode se tornar crônica sem o tratamento. E eu queria trazer uma reflexão que eu acho importante, que a gente tem um lema, assim, final, sabe? E muitas vezes eu escuto falar que psiquiatra é médico de doido, só que eu faço a seguinte analogia. Você acha que doido é quem vai a um médico psiquiatra ou quem vê que está tendo um problema e não procura uma ajuda especializada? Então, a gente tem que ter em mente, assim, quem que é o mais doido nessa situação? Quem busca o tratamento para melhorar e para sair de uma condição ou quem só ignora esse problema? Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje. Bacana. Muito obrigado pela presença e até a próxima vez, tá? Ótimo, muito obrigada. Móveis Andrade, o dono do menor preço e a hora certa na cidade. 11h03. Corre que ainda dá tempo! O feirão da Móveis Andrade tá simplesmente imperdível! Quem demora perde, quem